Adolescência, eu vou estar passando para vocês hoje uma visão da psicologia sobre esse seriado Adolescência que está sendo passado na Netflix. Ele é uma crítica social de como nós estamos conduzindo o processo econômico e social e cultural da sociedade. Então, assim, a gente observa no filme uma série de coisas que elas são muito importantes. Então, seguindo um pouco a cronologia dos fatos, que eles vão apresentando aos poucos no filme, a gente consegue perceber que esse pai e essa mãe e a irmã, eles não conheciam esse filho. Eles não sabiam as atividades que o filho tinha, não sabiam os costumes que o filho tinha. Tanto é que o pai ele fica surpreso com uma série de coisas que ele vê no filme quando da cena da violência que ele pratica com relação à colega de curso dele. Né? E durante o filme eles vão descrevendo os fatos que eles vão acontecendo de uma forma muito interessante. Né? Nós somos brasileiros, né? A gente vê que o filme ele é feito na Inglaterra e eles entram na casa de uma forma muito violenta. Quando a gente para analisar sobre outros aspectos, por que existe essa violência lá, a gente começa a imaginar, né? Os policiais, eles têm que ter uma segurança para a vida deles, tem que dar uma segurança para as pessoas que vivem em casa. A gente não sabe se aquela pessoa que está sendo presa dentro da casa está armada, fazendo com que outras pessoas entrem em risco na família, ou se ele pode colocar a vida dele ou dos policiais em risco. Mas é muito interessante porque as coisas elas vão acontecendo e depois a gente vai fazendo uma leitura. Eles prendem um adolescente e o policial, o investigador que prende esse adolescente, ele olha para esse adolescente e lembra do filho dele, né? E dá alguns conselhos. Olha, a gente vai para a delegacia, chegando lá na delegacia você peça para um advogado. Isso é um conselho que ele dá para o adolescente. E depois você pode ter uma tutoria do Estado, então você pode ter o seu pai como tutor, você fala o que você preferir. Tá? Então ele está conciliando, quando ele vê aquele adolescente, ele pensa na vida dele. No desenrolar do filme, eles mostram que ele é um pai de um relacionamento conjugal que ele está separado. E ele é um pai ausente. Então, um filho está pedindo para ele para não ir para a escola. Né? E aí ele fala para a colega dele, ó, meu filho sabe que para mim ele pode pedir tudo, eu sou aquele pai que deixa tudo. E a mãe não deixa nada. Só por aí a gente já está vendo um problema. Ele é um pai ausente, né, que quer ser bonzinho para com esse adolescente e ele deixa tudo. Mas no desenrolar do filme a gente começa a perceber que esse pai ele é muito ausente, esse pai, esse policial, que é investigador. Né? E as coisas começam a se desencadear e lá pelas tantas no filme ele entra na escola, ele e a companheira dele quando vão fazer investigação com os outros alunos e com os outros professores, eles não gostam da escola, eles não gostam do cheiro da escola. Você observa que a escola tem lixo em vários lugares, tem mato. Você vê nos corredores os professores gritando com os alunos, e os alunos nem aí para os professores. A linguagem dos professores e dos alunos não é igual, eles não se comunicam bem, é claro isso. E aí, o filho desse investigador, que é policial, também estuda na mesma escola que essa pessoa, que esse outro adolescente é acusado de assassinato. E aí ele pede para falar com o pai. Aí acontece isso. É, ela mandava as coisas para ele porque era bullying. Ela fazia bullying com ele. A imagem representava isso, que ele jamais ia se casar, que ele jamais ia ser feliz, que ele era muito feio, que ele... Enfim,
tudo que ela mandava de imagens e de comunicação com ele não era nem uma amizade, não retratava uma amizade, retratava um processo de bullying. Isso era um motivo para estar acontecendo as coisas, né? Então, quando esse investigador, esse policial começa a conversar com a criança, ele começa a se dar conta que ele tem pouco contato com o filho. Que o pouco de contato que ele tem com o filho é pelo telefone e pela internet. Ele não leva o filho para almoçar, para jantar, não tem quase contato com o filho. Mesmo morando numa cidade pequena. Mostram que é uma cidade pequena, né? Então, este pai é um pai ausente. Isso vai gerar problemas no futuro, né? A criança, o filho dele na escola, pelo que mostram, tem uma certa dificuldade de comunicação, né? Um bom relacionamento do pai, mãe com filho, vai gerar uma criança mais desinibida, uma criança que se comunica, que conversa, e ele é uma criança que tem alguns problemas. No próprio filme, eles já mostram isso, que esse pai começa a perceber essa sacada, né? Que ele não está sendo um bom pai, e ele já convida aí um filho para almoçar. Ele diz, a conversa mais longa que a gente teve até hoje foi a conversa que a gente teve aí nessa escola. E pelo que parece, não é um pai que frequentava também essa escola, né? Que conhecesse os amigos, os professores e tivesse bem inteirado sobre a educação. Mas com certeza, quando ele está com a amiga dele, ele fala que a escola é muito ruim e que ele já estudou nessa escola, enfim, né? Um dos amigos dele fala que ele era um cara assim muito social, né, com os outros alunos. É bem interessante, interessante mesmo. Então, durante o filme, a gente consegue fazer uma análise sobre várias coisas, né, desse processo. Um desconhecimento total do pai e da mãe, quando eles ficam sabendo a brutalidade do que possivelmente o filho fez, eles ficam desorientados com aquilo que eles estão vivenciando e eles falam assim, bem superficialmente, que eles vão para um processo de terapia. E dentro disso, eles mostram também uma solicitação que o juiz faz de uma psicóloga de estar vendo quais as condições mentais e qual a percepção dessa criança. É muito interessante que eles mostram que essa psicóloga, quando entram nessa instituição, ela também já é assediada por uma das pessoas que trabalham na escola, né? Ela está indo como profissional. O profissional dá umas indiretas, dá uma, né? Ele está assediando ela, né? Ela se sai da situação, né? Vai fazer a sessão com um adolescente, e aí ela provoca determinadas situações com o adolescente para ver como ele se controla emocionalmente. E para ela está fazendo análise. Ela faz um trabalho muito bom, perfeito, muito, muito interessante. E dentro disso, ela dá de entender que esse pai, né, ela pergunta como é que é o seu pai, como é que é a sua mãe, como é que era o seu avô, como é que é a tua relação com eles. Eles mostram que esse pai não tinha uma relação com outras mulheres, né? Quando ela pergunta se o pai é um cara, uma pessoa carinhosa, ela fala, não, meu pai é homem, né? Meu pai é macho, machista, né? Ele não tem amigas, ele só tem amigos. O que que representa ser homem? O que representa respeitar as mulheres? É todo um processo que a criança vai aprendendo em casa. Ah, e você? O que que você vê do seu pai? O que o seu pai faz? Você gosta do trabalho do seu pai? Meu pai limpa privadas. Ele gosta de fazer isso? O que a senhora acha? Então, esse filho, ele nem reconhece o trabalho do pai. Para essa criança, o trabalho do pai é um trabalho desvalorizado. Ele estuda na mesma escola que o pai estudou, e quais as possibilidades de vida que ele vai ter no futuro? Ele limpa a privada. Se o pai faz isso, muito provavelmente ele vai fazer. E aí ele mostra também que é um pai que ele recebe mais quando ele trabalha fora dos horários. Então, quando ele trabalha à noite, ele recebe mais, ele dá uma qualidade de vida material boa para a família. Porém, ele não é uma pessoa presente.
Aí, nessa entrevista, nesse trabalho que a psicóloga vai fazer, está fazendo com ele, pergunta como que era, seu pai, ele te acompanhava, me acompanhava no jogo, mas quando eu errava, o meu pai sentia vergonha de mim. Ele percebia que o pai não valorizava o esforço dele. Né? Então, o que é o ideal? O ideal é a criança foi atrás da bola e não pegar, filho. Não, eu vi, você tentou, é uma coisa de goleiro mesmo, você vai perder o gol, o goleiro toma gol, é normal isso mesmo. Não, o pai virava o rosto de lado. E com isso, a criança se sentia rejeitada, sentia que esse pai não valorizava ela. Né? Então, a postura que a gente tem não é simplesmente o que a gente fala, mas é a atitude de vida que a gente tem. Valorizar a criança, valorizar o que ela está fazendo, valorizar o esforço, ver se é o futebol mesmo que ela gosta como esporte, ou ver se é outro esporte, participar produtivamente. Né? Então, um olhar positivo, vale muito mais do que um olhar de negação, um olhar de rejeição. E é o que ele acabava sentindo, que ele estava sendo rejeitado. Então, aparentemente, ele tinha um pai que não era violento, né? Mas era uma pessoa que segurava muita violência dele. Todos nós somos violentos. Né? A grande questão é como nós trabalhamos com essa agressividade. Então, mostra depois, né, na série seguinte, né, no capítulo seguinte, que embora ele esteja numa situação de estresse, ele é uma pessoa muito violenta. Ele é violento com ciclistas que ele encontra, ele é violento quando ele vai comprar um produto que ele é colocado numa situação de estresse, que lembram quem ele é, ele não precisa ser violento daquela forma. Né? A gente tem que aprender a lidar com as situações. E mostra que ele não sabe lidar com as situações emocionais. Ele compra um galão de tinta e joga a tinta no próprio carro, sabendo que ele vai ter prejuízo com isso. Né? Pior que isso, a família toda dentro do carro vendo a atitude agressiva que ele está tendo. Então, a filha, a esposa estão sentindo e estão percebendo essa agressividade. Além do que o duplo sentido de algumas informações. Né? Ele cumprimenta a vizinha e aí ele fala, baixa essa vizinha, ela não serve para nada, ela é uma fofoqueira. Aí na saída ela pede para a vizinha tomar conta de casa e em seguida do carro ele fala mal da vizinha. É uma dupla informação. Como é que uma criança que está se formando, ela vai recebendo essas duplas informações e ela não vai discernindo o que é certo do que é o errado? E essa criança, ela foi incorporando todas essas coisas dentro do aprendizado. Então, essa psicopatia, esse ser psicopático que nós nos formamos, ele tem a ver muito com o processo social que a gente passa, desde a formação da gente na casa da gente, até o processo da escola. A gente vive uma sociedade muito violenta, né? Onde a gente tem que aprender a trabalhar com sentimentos. Então, a gente vai vendo por onde vai se desencadeando as coisas e por que essa família, essa escola, essa sociedade que paga mais para o pai estar fora do horário, estando fora do horário, trabalhando fora de casa, não está tomando conta dos filhos em casa. A companheira tendo que trabalhar à noite, ela também não vai estar acompanhando o desenvolvimento do filho em casa. Como é que pode uma criança, não, um adolescente de pré-adolescente, adolescente de 14 anos, 13, 14, 15 anos, tá 9, 10 horas da noite fora de casa. E não só ele, a menina também está fora de casa, né? Sem supervisão nenhuma. Então eles veem coisas na internet, a menina manda uma fotografia sem roupa para, né, um possível namoradinho, esse namoradinho não respeita e divulga para todo mundo, né? E na cabeça das pessoas ela já é uma galinha, né? Mas se o menino mandar uma foto dele sem roupa, não é. Então, tudo isso vai dando uma conjuntura cultural e social para essa coisa, né? E nas conversas da psicóloga com ele também. E aí, você já viu fotografias sensuais, ou já viu fotografias, filmes pornográficos? Ela investiga com ele todos os aspectos e como ele vê
esta mulher. Ele é homem, ele tem um pai que é homem, ele tem uma mãe que é mulher, ele tem uma irmã que também é mulher. Mas como é que ele lida com isso? Qual o respeito que eu preciso ter sobre o outro? Eu vou comentar uma fotografia que o teu colega mandou para mim e vou distribuir essa fotografia para outras pessoas? Essa psicóloga, embora ela esteja só fazendo avaliação, não tem como a gente avaliar alguma coisa e não fazer umas interferências. E ela faz. Você sabe o que é morrer? Você sabe que ela morreu? Você já sabe que jamais ela vai poder ter algumas vivências, ter algumas experiências? A vida dela acabou ali. Você tem consciência disso? E aí é muito interessante, porque depois dessa conversa, depois da agressividade que ele consegue colocar para fora, e a psicóloga ela trabalha muito bem nisso, meu, atriz excelente, né? E como foi escrito também. Momentos depois ele liga para o pai e fala, olha, pai, eu vou mudar o meu depoimento, eu realmente fiz aquilo que eu fiz. Né? Tá errado, tem que pagar por isso. Né? Então é um filme muito interessante, eu aconselho a você assistir o filme. Se você não assistiu, assista, para entender isso que eu estou falando. Né? E é muito interessante, depois de você assistir, você olhar, também dar uma olhada nesse vídeo e ver essas constatações, né? Dessa valorização por ter as coisas e não ser. Né? Eu sou mais valorizado pelo que eu tenho do que eu sou. Durante o crime que acontece, o menino é inteligente, ele se desfaz das roupas, se desfaz tudo, mas ele não se desfaz do tênis. O tênis, que é um tênis Nike, é um tênis caro, que ele tem, né, ele não quer se desfazer das coisas caras. Então, nas entrelinhas desse filme, se for fazer uma análise mais profunda, cada vez mais profunda no filme, dá para fazer uma análise de cada um dos pontos que esse filme, essa série foi colocando. Muito, muito interessante. Né? Assistam.